Química geral, propriedades da matéria. Vamos à aula. Existem vários tipos de propriedades que caracterizam a matéria. Então, vou citar aqui os principais grupos mais comuns, mais utilizamos. Primeiro, propriedades físicas. Elas podem ser medidas e observadas sem alterar a composição química da substância. Então, nós vamos medir a temperatura da água, por exemplo, colocamos o termômetro, pelo menos a parte do bulbo em contato, e não sofre nenhuma mudança, nenhuma alteração na água. Ela continua sendo água. É o mesmo material antes e o mesmo depois. Então a medição da temperatura corresponde à propriedade física da matéria. Cada propriedade física, a ela corresponde uma medida, que é uma constante para a substância, por isso é chamado de constante física da substância. Vamos medir a temperatura do nosso corpo, obtemos aí em torno de 37 graus Celsius. As principais constantes físicas são ponto de fusão, nós comumente utilizamos o PF ali para abreviar o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, que é o TF. O ponto de solidificação e ponto de congelamento, fisicamente, eles vão ter o mesmo valor, porém, indicam processos diferentes. Quando nós formos ver as mudanças de estado físico, nós vamos ver que a fusão, nós vamos sair do sólido, passar ao líquido. A solidificação, nós vamos estar no líquido e voltar para o sólido. Então, o nome aqui apenas nos indica qual é o sentido que nós estamos indo, de sólido para líquido ou líquido para sólido. Porém, o valor, numericamente, é igual para os dois. Para as substâncias, nós temos aí numericamente sempre iguais, tanto a fusão quanto a solidificação. Outro ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição. Ponto de liquefação e condensação, ou temperatura de liquefação e condensação é o processo inverso. Para substâncias, mesma coisa. O valor é numericamente igual. Então o nome só vai me indicar qual é o sentido, se é do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Densidade, também chamado de massa específica, é representado pela letra D, ou essa outra letra que é o Rho, parece um P, que é a relação matemática expressa pela divisão entre a massa e o volume do mesmo material. Chamar a atenção, na química não tem problema nenhum se usar densidade com D, porém na física é melhor você usar o Rho. Por quê? Porque D em física é utilizado para distância, então para você não confundir o que está trabalhando, lá é melhor utilizar o Rho. Para nós aqui na química tanto faz. Então essa fórmula matemática, ela nos leva a calcular o valor da densidade. Porém, nós podemos trabalhar com a densidade sem utilizar valores, que é chamada de densidade relativa. Nós vamos comparar a densidade sem usar números. Aqui temos uma torre de líquidos. Nós estamos vendo que existem separações, fases diferentes. Cada uma tem uma cor diferente. Então, como é que trabalha a densidade relativa? O mais denso sempre fica embaixo, então esse primeiro aqui é o mais denso, e o menos denso está em cima. Então a densidade relativa, você vai comparar quem é mais ou menos denso sem colocar número nenhum, sem utilizar unidade. Então, primeiro aqui, o vermelho mais escuro tem maior densidade do que o verde. E o verde tem maior densidade que o azul. O azul tem maior densidade que o vermelho maior densidade que a fase transparente, e o transparente maior densidade que o amarelo. Então, relativamente uns aos outros, o mais denso é o vermelho escuro, o menos denso é esse amarelado aqui. Solubilidade, outra propriedade. Ela vai medir a capacidade que uma substância, um soluto, tem de se dissolver, se misturar no solvente. Solubilidade ela vai ser medida pelo grau de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. O termo mais usado é coeficiente de solubilidade, que ele vai representar a quantidade máxima que eu vou poder misturar, que eu vou poder dissolver de maneira estável, formando uma mistura. E a solubilidade ela é influenciada tanto pela temperatura quanto pela pressão, principalmente quando você estiver trabalhando com gás. Aí a pressão influencia muito mais o sistema. Então é comum nós darmos a solubilidade utilizando uma unidade de temperatura no final, para nós sabermos qual temperatura nós estamos trabalhando. O exemplo aqui, o sal de cozinha, a solubilidade dele na temperatura de 0 graus Celsius é 357 gramas por litro. Então, cada 1 litro de água posso dissolver até 357 gramas.
Se eu colocar mais de 357 gramas, o que acontece? Se eu colocar 358, 357 se misturam, se dissolve e esse 1 a mais vai ficar separado e vai para o fundo, formando um corpo de fundo. A solubilidade, quando a temperatura é constante, ela varia de forma proporcional. Como assim? Então eu tenho 357 gramas e 1 litro d'água, que são 1000 ml. Se eu tiver metade da água, 500 ml, eu vou conseguir dissolver metade da massa de sal. Se eu tiver 100 ml, que é 1/10 do litro aqui, eu vou dissolver 1/10 da massa de 1 litro também. E assim sucessivamente. Então, nós podemos trabalhar aí com regra de 3 para obter esses valores derivados aqui. Aqui eu estou mostrando um gráfico de solubilidade. Então nós temos aqui o coeficiente de solubilidade e a unidade, grama por 100 gramas de água. E aqui a temperatura. Então notem, quando você trabalha com o valor da densidade, você tem uma determinada temperatura. Então você está fornecendo um ponto do gráfico. Aqui a temperatura zero, solubilidade do NaCl, 357 gramas por litro. Aqui, se eu olhar aqui na temperatura zero, aqui está o NaCl, não deu 357. Por quê? Aqui vai dar 35,7. Por que essa diferença? Porque aqui a unidade que foi dada é o litro e aqui está em 100 gramas, então aqui vai ser 10 vezes menor. Então esse valor que você lê aqui, se você multiplicar por 10, você acha para litro. Então notem que algumas substâncias, esse aqui é o nitrato de chumbo 2, sofrem maior influência da temperatura, por isso o gráfico varia tanto. Algumas sofrem menos, é o caso do NaCl, que a solubilidade varia muito pouco, ela aumenta muito pouco com o aumento da temperatura. O cloreto de potássio aqui tem uma influência, sofre uma influência um pouco maior da temperatura, mas o nitrato de chumbo aqui é o mais influenciado. Notem que no início a solubilidade dele até diminui até certo ponto, depois ela começa a aumentar, e aí aumenta bastante. Como que nós determinamos a solubilidade em determinada temperatura? Você fixa a temperatura, por exemplo, eu quero saber qual é a solubilidade do nitrato de chumbo a 70 graus. Então, 50, 60, 70. Eu vou seguir essa linha. Quando eu encostar no gráfico da substância que eu quero, eu vou e leio do lado de cá. Tá? A escala aqui não me permite fazer uma leitura direta, mas deve ser uns 68 gramas aqui para cada 100 gramas de água. Tá? Isso aqui nós colocamos uma régua e fazemos a leitura aproximada aqui. Então, os exercícios que misturam vários gráficos, eles fazem perguntas, né? Falando, a 50 graus quem é mais solúvel? Ou seja, quem eu consigo dissolver maior quantidade? É só pegar aqui os 50 graus, vai subindo, mais alto é o que tem maior solubilidade. Nesse caso aqui, nessa temperatura, é o KCl. Sempre que for trabalhar com solubilidade, tem que fixar a temperatura. Por quê? Quem é o mais solúvel? Depende. O nitrato de chumbo começou como menos solúvel, mas a partir aqui dos 62 graus, ele passa a ser o mais solúvel de todos. O NaCl, que começou a ser o mais solúvel, a temperatura de 100 graus, ele é o menos solúvel de todos. Além dessas que eu citei, também são constantes físicas, o calor específico, índice de refração, tensão superficial, viscosidade, dentre outros. Tem várias constantes físicas que nós usamos no dia a dia. As propriedades físicas, elas também podem ser divididas em gerais ou específicas, organolépticas, intensivas ou extensivas. Então vamos ver um pouquinho de cada uma. A propriedade geral é aquela comum a todo material, ou seja, é matéria, tem essa propriedade. Exemplo, massa, volume, estado físico, temperatura, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, inércia. São algumas das propriedades gerais mais comuns. A impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é enunciado muito na física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Indestrutibilidade diz que a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Isso aí vem da lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Extensão, propriedade que diz que a matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, ela tem volume. A elasticidade, a propriedade que nós podemos aplicar uma força sobre a matéria para modificar a sua forma.
no desenho ao lado, a pele está sendo esticada. Assim que para de fazer força, ela volta ao seu estado inicial. É bom chamar a atenção que, dependendo da força que é aplicada, nem todo o material volta realmente ao seu estado inicial. Ele tem uma elasticidade, e se esse limite de elasticidade é passado, é superado pela força, normalmente acontecem alguns comprometimentos. É o caso, por exemplo, nós estamos vendo aqui o corpo humano, da formação da estria. Como se forma a estria, né, de forma assim bem rápida? Quando você tem um movimento que supera a elasticidade do tecido, ele vai como que se desse uma rasgada, né? Como se tivesse que pegar imagina que você vai fazer um movimento com a calça muito apertada, você abre muito a perna e rasga. Então a estria é esse sinal de que o movimento ali foi feito além da capacidade de elasticidade do tecido, e aí ficou aquela marca lá. A massa corresponde a quanta matéria tem no corpo. Já vimos que para medir basta colocar numa balança. E a inércia, que é a tendência do corpo ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se você colocar seu celular em cima da mesa, ele vai continuar lá paradinho, quietinho, até que alguma força vá lá e altere o estado de movimento, até que alguém empurre ele ou pegue ele e desloque. Propriedades específicas são aquelas que, quando nós vamos medir para substâncias, nós temos valores exclusivos para aquela substância. E o que isso significa? Que uma propriedade específica ela pode ser utilizada para identificar o material quando puro. Exemplo, a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, o coeficiente de solubilidade. A densidade para água pura é 1 grama por ml. Outras substâncias puras não têm esse valor de densidade. Então, quando você determina a densidade do líquido, por exemplo, você obtém o valor de 1 grama por ml. Você sabe que esse líquido está puro? Você sabe, porque é uma propriedade específica e esse líquido é água. Propriedade organoléptica que a gente pode analisar com os sentidos. Estado físico, o estado de agregação da matéria, a dureza, a cor, o brilho, o odor, o sabor. No exemplo aqui nós temos um indicador ácido-base que vai mudando a cor de acordo com o pH, com a concentração de íons hidrogênio na solução. Então, visualmente, nós podemos diferenciar as soluções, ou seja, o indicador ácido-base nos fornece uma informação que nós podemos perceber através de um órgão do sentido. Aqui na imagem temos a ilustração de uma pessoa que vai provar um alimento que está sendo feito. Importante chamar a atenção que o uso de propriedades organolépticas no laboratório é limitado, porque a maioria das substâncias nós não podemos provar, não podemos cheirar, não podemos tocar. Propriedade intensiva é aquela que não depende da quantidade de amostra que eu tenho, não depende da massa. Ela é constante. A densidade, por exemplo, é uma propriedade intensiva. Não interessa se você está medindo a densidade da água que está dentro de um copo ou de uma piscina, ela vai se manter. Por isso, chamada de intensiva. Um exemplo aqui, se você for medir a densidade desse iceberg e de um cubo de gelo formado pelo mesmo material, pelo mesmo tipo de água que tem aí, a densidade vai ser a mesma, independente do tamanho do iceberg e do tamanho do cubo de gelo que você está medindo. A propriedade extensiva é aquela que vai depender do tamanho da amostra, né? Volume, massa, tudo isso é extensivo. Então, se eu pegar 5 kg de água, não tem o mesmo volume, o mesmo espaço que 1 kg de água. Então, aumentou a amostra, aumentou o volume também. É a propriedade extensiva. Quanto mais eu tenho, maior o número medido. Quanto menos eu tenho, menor o número medido. Propriedade química de um material qualquer, de uma substância, se refere à capacidade que ela tem de sofrer uma reação química, de transformar em outro material. Por exemplo, a queima, quando nós queimamos a madeira, depois da queima da madeira não temos mais madeira, nós vamos ter lá um pouco de cinza que vai sobrar, também os gases que foram liberados na combustão. Então o material vai sofrer uma mudança. Exemplos, né, de propriedades químicas: a oxidação. Na imagem aqui nós temos aí o metal sendo enferrujado. É uma reação química, ou seja, vai mudar o material. Se a oxidação, se a ferrugem não transformasse o ferro em outra coisa, nós não perderíamos tanto tempo e dinheiro
protegendo as nossas janelas, nossos portões de metal, lixando, pintando, para que ele não enferruje. Então nós queremos evitar essa transformação do ferro em outro material. Processo de redução e reatividade são todas propriedades químicas dos materiais. Propriedade de grupo são algumas substâncias que têm em comum. Então são classificados nesses grupos específicos, chamados de grupos funcionais ou de funções. Um exemplo é o grupo dos ácidos. O ácido tem uma propriedade que, em solução aquosa, ele libera o íon H+. E ácidos normalmente são corrosivos. Os que podem ser provados têm sabor azedo. Então, essas propriedades são exclusivas ali, na maioria das vezes, dos grupos. Então, propriedade de grupo por causa disso. Além dos ácidos, nós temos grupos que formam bases, sais, óxidos, anidridos, peróxidos, superóxidos, etc. Lá nas funções orgânicas, que nós vamos ver lá no terceiro colegial, nós vamos ter grupo, maior número de grupos. Tem o hidrocarboneto, o álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida, nitrila, isonitrila, isocianato, anidrido e diversas outras funções. Então, de acordo com a composição do material, das propriedades, nós separamos ele nesses grupos que têm propriedades diferentes.